Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje nós falaremos sobre o universo da arte sacra e também faremos uma homenagem a um grande artista sacro, o Cláudio Pastro, que nos deixou em 2016. Vamos falar um pouco sobre a sua vida, sobre seu legado, e neste ano ele completaria 75 anos de vida se estivesse conosco, para nos auxiliar nessa missão, de receber com muita alegria a Vilma Tomaso, ela que é doutora em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, professora do Museu de Arte Sacra de São Paulo, pesquisadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa Arte Sacra no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, o LABOR, e também é membro da Academia Marial de Aparecida e também é autora dos livros O Cristo Pantocrato, da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro, e também o livro Maria Madalena, História, Tradição e Lendas. Seja muito bem-vinda, Vilma. Muito obrigada, Cleane. É uma alegria participar desse programa que faz uma homenagem ao nosso querido artista Cláudio Pastro. Nós que agradecemos. E também recebemos a artista plástica Maria Fonseca. Ela é especializada em arte sacra e em iconografia bizantina. A Maria aprimorou seu dom artístico num ateliê de sua comunidade, onde teve entre os seus mestres Cláudio Pastro. Ela produz ícones, murais, mosaicos, vitrais e azulejos, presentes em várias igrejas no Brasil. Ela busca servir ao ministério pascal de Cristo através dos traços e cores. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, é uma satisfação estar aqui. Nós que agradecemos pela presença de vocês. Bom, nessa edição especial, que estamos falando sobre esse universo da arte sacra, eu gostaria de saber, o que é arte sacra e qual a sua função para a igreja? A arte sacra é um serviço litúrgico. É diferente do que a gente pode imaginar, a arte não está para enfeitar a igreja. O artista sacro, ele deve ter a preocupação de preparar o espaço para a presença do Cristo. Então, uma arte simbólica, o artista tem que ser muito preparado, espiritualizado, porque ela também é uma arte mística. Então, a arte sacra é um serviço. E para vocês, o que significa a arte sacra no dia a dia de vocês? Olha, a arte sacra, como a Vilma falou, ela tem uma grande importância nos sacramentos, dentro da igreja. Como ela está a serviço da verdade da sua essência, dentro daquilo que é celebrado, que a verdade é Deus, a verdade é Cristo. A palavra que celebramos é a Eucaristia, o mistério pascal. Então, a arte, o artista, ele precisa beber também dessa fonte para transbordar essa arte sacra. Então, acredito que a arte sacra ela não é somente uma decoração, algo que complementa. Não, ele não é um complemento, ele tem uma função, e ele está a serviço. Então, na nossa vida, eu acredito que na minha e da Vilma, é uma arte que ela sempre está a serviço e em movimento, como a palavra de Deus está em movimento na nossa vida. Então, a arte sacra é algo que é separado, sacro, separado. Então, não tem como não transbordar essa experiência no trabalho, nas cores e na simbologia. Sim. Queria falar uma coisinha, aliás, perguntando para a Maria. O artista tem que renunciar à própria vontade, Maria? Completamente, É algo que você não pode fazer, vamos dizer, no mundo artístico secular, a arte, ela expressa o sentimento ou a emoção ou uma militância do próprio artista. É algo pessoal, Já a arte sacra, ela não é isso. Ela tem que desapegar disso. Ela tem que se remeter a uma kenosis. O que é uma kenosis? É o sair de si, É ter uma experiência com aquilo que não é mais meu, não me pertence, Não sou mais eu, é o próprio Espírito Santo que age ali, Então, tem os três transcendentais, O bom, o belo e o verdadeiro. E a beleza sempre foi colocada em último lugar, principalmente na nossa cultura ocidental.
E tem um filósofo russo que ele fala que não, que é a primeira, a beleza, tá? E é justamente a beleza, porque a beleza é Cristo, né? O que é o bem? É Cristo. O que é a verdade? É Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a síntese de tudo isso é a beleza. Então, é essa beleza do Cristo, a beleza pascal, como falou a Maria, que o artista quer retratar e que ele quer mostrar para o fiel desvelar o mistério. Muito bem. Nos bastidores a gente conversava sobre isso, né, Maria? A questão da arte, assim como os sacramentos, que a gente fala que os sacramentos são sinais sensíveis de Deus, né, que toca, né? É a ação de Deus no meio do seu povo. E a arte tem isso também, né, de essa questão visível, de tocar os nossos sentimentos. Você poderia afirmar dessa forma? Olha, é muito bem colocado, porque, não sei se vocês sabem, eu acredito que a Maria sim, não sei a Cleane, mistério no cristianismo não tem o sentido de mistério, como a gente fala, vamos ver um filme de mistério, né? Para revelar quem fez isso, quem fez aquilo. Não. O mistério no primeiro milênio eram sacramentos, porque o sacramento é uma manifestação de Deus. Como no Ocidente havia essa outra conotação de mistério, ficou o nome de sacramento. Então, a arte sacra, na contemplação da arte sacra, que deve ser simbólica, porque o símbolo remete a outra coisa, não só aquilo que ele está mostrando, o fiel, na oração, na contemplação, ele vai entender a revelação verdadeira. E qual é? É o Cristo. É por isso que a arte simbólica, a arte sacra, ela não pode ser uma arte naturalista, tipo uma fotografia, como era a arte do Renascimento, a arte do Barroco, que são artes belas também, porém não são serviços litúrgicos. Sim, há um diferencial. Sim. Né? Muito Sim. bem. E hoje, em que fazemos uma grande homenagem ao grande artista sacro, o Cláudio Pastro, no dia 16 de outubro deste ano, faremos memória do aniversário natalício, né? Se ele estivesse conosco, estaria completando 75 anos de vida. Maria, quem foi o Cláudio Pastro e o que ele representa para as novas gerações? Então, o Cláudio, ele abriu os caminhos, né, para uma arte, vamos dizer assim, desconhecida no Brasil, né? Podemos dizer assim, uma arte que, na verdade, é muito mais antiga, né? E só que ela é muito sempre nova como a palavra, né? E ele trouxe essa novidade com a força do Concílio Vaticano II, posso dizer assim, né? Sim. Como uma onda que ainda nós estamos vivendo isso, um tsunami. Então, eu posso acrescentar, a Vilma me corrige, mas o Cláudio, ele foi um tsunami dentro da igreja, né? Ele revolucionou a igreja de uma forma, não só nas pinturas, como na grafia, na iconografia, como também na arquitetura, em todo o espaço litúrgico, em seus elementos, desde a maçaneta da porta até o espaço celebrativo que é o presbitério, né? A sacristia, tudo. Objetos litúrgicos. Os objetos, tudo, né? Ele trouxe essa força de, mesmo no momento presente, e voltar para as origens do cristianismo, né? E isso o Concílio Vaticano II pede para a gente relembrar, beber dessa fonte, né? Então, eu acredito que o Cláudio teve na sua vida como uma providência de Deus, né? Porque eu não sei como, mas a vida dele foi toda voltada para isso, né? Ele morava, né? Vilma pode complementar, ele morava perto de uma igreja do rito bizantino, onde se bebia das fontes, né, do cristianismo, né, da sua tradição, né? E ele trouxe com uma releitura, com uma contemporaneidade, assim, eu posso dizer, mesmo sem romper com a igreja, com os ensinamentos da igreja, deixando mais fácil e mais acessível a vivência, né, da espiritualidade dentro das celebrações, dentro dos ritos, né? Dentro dos sacramentos, né? Por isso que eu digo, a arte, ela não só está
na plástica, né? No caso da pintura, dos azulejos, dos mosaicos. Ela está na maçaneta da porta, ela está no cálice, né? Ela está no piso, no detalhe, porque tudo tem que fazer e me favorecer a viver a liturgia. Então, isso é um tsunami, né? A igreja ela não é um museu e nem uma pinacoteca. Ela me faz viver e beber daquilo que eu vou celebrar, né? Ela não é uma alegoria, né? Ela é o contrário. Ela me faz entrar dentro de um momento clássico, né? Onde eu entro em contato com o céu, né? Então, eu posso dizer que é como uma noiva que vai para o casamento. Ela entra diferente. E eu decoro, quando você decora um espaço litúrgico para o casamento, você entra diferente no espaço, não entra? Sim, totalmente diferente. Seu coração palpita, tudo. Imagine se a arquitetura, o piso, os bancos, a maçaneta, tudo aquilo é diferente e está voltado para uma celebração, não só o sacramento, mas para a celebração eucarística, onde eu vou ser desposada como uma noiva, como o esposo desposa a sua noiva, né? Então, na comunhão é o momento mais íntimo e mais crucial, né? Então, tudo tem que me fazer viver aquilo ali. Então, o Cláudio Pastor, ele tinha essa clareza. Inconscientemente, eu não sei, ou conscientemente, a vida dele foi moldada para isso aqui. E eu tenho certeza que ele casou com a igreja, né? E ele queria que todos também tivessem a mesma experiência que ele. Não é à toa que, com paixão e como esse tsunami, ele foi, né? E defendeu tudo isso. É diferente. O artista, ele tem esse diferencial, né? E ele abriu as portas para muitas gerações. Muito bem. E que responsabilidade, né? Através da arte, revelar Deus, falar de Deus, tocar no sentimento das pessoas. Nossa, muito bom o nosso bate-papo. O que a Maria falou tem um impacto muito grande. É verdade, e inclusive eu vivi um pouco com o Cláudio Pastor, a Maria também. Ele realmente vivia a igreja, ele amava a igreja e fazia muitas críticas também àqueles que não entendiam a arte como deveria ser compreendida. E a fala da Maria me lembrou um padre da igreja chamado São João Damasceno, que perguntavam para ele, logo nos primeiros séculos da igreja, né? Como que a gente fala de Cristo, né? Para os pagãos que não conheciam, que era uma coisa nova, né? Nunca tinham ouvido falar. Fala, não, você não precisa falar. Você leva a uma igreja e faz com que ele olhe, ele veja. Mesmo sem a celebração, as paredes da igreja vão retratar aquilo que acontece. Por quê? Porque a imagem sacra, ela retrata a escritura, então ela revela o Cristo. É por isso que o artista tem que ter essa paixão que a Maria tem. Sim, até não falar, né, Maria? A paixão que o Cláudio tinha também. E ele foi esse tsunami, como nas palavras da Maria, porque, vamos lembrar, o nosso país, ele é um país de cultura barroca. Nós somos um país jovem. A Europa tem milênios, o Brasil tem 500 anos, né? Não tem 600 anos. Então, nós temos só a cultura pós-renascimento, renascentista e barroca, né? Então, ele traz uma arte do primeiro milênio, que ninguém aqui tinha essa cultura, foi uma revolução. Ele teve muitos detratores também. Não é que todo mundo amou o Cláudio Pastor no início. Eu acho que o Cláudio Pastor pode ser até beatificado, não sei, não entendo muito sobre isso, leio Vida de Santos, mas não entendo sobre beatificação. Mas, por quê? Porque ele foi um visionário. Ele viu à frente. Amém. E a gente sabe, falei de santo, porque todo santo foi criticado em vida, muito criticado. Perseguido. Eu falo que perseguido, criticado. Quando eu falo que uma pessoa ela é aplaudida o tempo inteiro pelo mundo, olha, fica atento. Não, fica esperta, porque a coisa aí não é muito boa, né? Se a pessoa, porque o Cristo incomoda, a verdade incomoda, me tira da minha zona de conforto. Então a gente quer criticar, né? Muitos querem criticar e não acolhem aquela verdade. Então, o Cláudio tinha realmente essa paixão
ele foi e ele entendeu, falando que a Maria também completando, ele entendeu o que o concílio quis dizer, porque os concílios, eles têm uma linguagem antinômica, não é que eles colocam tudo direitinho. Atenção, artistas, vamos fazer isso, 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 depois não. Você tem que interpretar. Eu acredito, pelas pesquisas que eu já fiz, Cleane, Sim. que ele seja o primeiro, pelo menos eu não conheço outro, que revelou essa... a vontade, o objetivo do concílio, né? O que o concílio queria, o que a Maria já falou, voltar às fontes, atualizando para o homem do século 20 e 21. Sim. Né? A arte dele é uma arte que que tem influência do primeiro milênio, porém, ela é uma arte para o homem contemporâneo, para o homem contemporâneo. Ser humano contemporâneo. Sim, muito bem. E Vilma, como que ele começa essa relação estreita com a arte sacra, né? A gente pega aí na biografia dele, foram 40 anos de trabalho, mais de 300 igrejas espalhadas pelo Brasil que receberam essa arte do Cláudio Pastro. Olha que trajetória. Como ele começa? Na verdade, o que ele falou para mim está no livro Cristo Pantocrator. Sim. Ele começa pequeno, a mãe dele era modista. E você sabe que toda modista tem um papel onde ela desenha, faz os primeiros traços, esboça o modelo que ela vai fazer. Ele já pegava aqueles papéis da mãe e já usava, né? Ele conta uma história que ele fazia o sol e ele fazia de uma cor, a mãe dele falava que era de outra cor, ele falava assim, mãe, faz o seu sol que eu faço o meu. Pequenininho, sabe? A criança que faz uma casinha, um sol e uma arvorezinha. Sim. Ele já fazia isso. Ele tinha essa vontade de... Ele gostava da arte. Infelizmente, ele não pôde fazer o curso de artes plásticas e ele fez ciências sociais na PUC. Mas ele se dedicou tanto que eu acho que ele é um autodidata. Eu acho não, ele é. Um grande pesquisador. Ele era um devorador de livros. Ele tinha uma cultura, ele entendia de patrística grega, patrística latina. Ele lia demais, ele viajou. O primeiro impacto dele foi numa obra... Ele teve uma monja amiga dele, Mère Marie-Charles de Saint-Benoît. Mère Marie-Charles de Saint-Benoît. O nome dela de batismo era Colette Catá. Foi essa madre, essa monja, que o incentivou na arte sacra. Ele deve muito a ela. Ela faleceu depois que ele. Ela foi lá para o Nordeste e faleceu depois. Então, ele deve muito a ela. O primeiro grande trabalho dele foi nos anos 80, na igreja do Colégio Santo Américo. Ele fez um painel enorme, era completamente diferente de tudo que tinha no Brasil, sabe? Eu tive a alegria de conhecer bem cedo, porque meus filhos estudaram nessa escola. Então, ele falou para ela, confessou a ela, ele era muito jovem, falou, eu estou com medo. Ela falou para ele, Cláudio, você é um artista pós-Vaticano II, vá e faça. Então, ela foi a grande incentivadora dele, a Colette Catá, que eles devem estar no céu agora, celebrando juntos, né? Sim. Só para dizer um pouquinho do começo dele. Muito bem, isso mesmo, né? Que inspiração. E falando de arte, eu gostaria de trazer aqui uma pergunta para Maria. Como você começou a sua carreira como artista plástica e de onde nasce a inspiração para compor os seus trabalhos, né? Desde a escolha da arte, as cores, como que funciona? Então, eu muito jovem, né? Com 14 anos de idade, eu comecei a ajudar alguns iconógrafos, né? Que estavam pintando uma igreja perto de casa, perto da minha comunidade. E minha mãe incentivou isso, né? Chamou o pessoal para almoçar lá na minha casa. E nessa época eu tinha aversão, gente de igreja, essas coisas. E aí, nisso, a arte, ela foi fundamental, né? No meu ingresso, vamos dizer assim, a me aprofundar na igreja, né? E aí me apaixonei pela liturgia, com 14 anos de idade. Eu digo com 14, mas foi bem antes, né? Mas com 14 anos de idade foi que eu comecei a pesquisar, ir atrás, estudar, que foi iconografia bizantina. Após isso, eu
fiz o curso com o Cláudio Pastro com 16 anos, já pintava alguns ícones, inclusive ícones gigantes, não eram pequenos, né? Eram painéis. E aí eu vi que, estudando liturgia, eu me apaixonei, assim, perdidamente, né? Quem estuda iconografia bizantina, estuda liturgia, história da igreja, não tem como não se apaixonar, não tem como não. É apaixonante e eu fui ingressando aos poucos, vendo o Cláudio, acompanhando o Cláudio, conheci o Cláudio, comprei todos os livros do Cláudio, todos os pôsteres, todos os cartões que tinha. Inclusive foi em 2001, era aqui na Paulus, né? Onde tinha um curso dele, ele dava em parceria, e era o lançamento do livro dele. Um dos lançamentos era o livro dele, né? Que é o Espaço Sagrado Hoje. Sim. O Guia do Espaço Sagrado, né? E aí ele dava em cima desse livro e era maravilhoso. E ele muito crítico, né? Então, e eu cresci numa família que ninguém podia falar nada, né? De igreja. E ele era muito crítico, ele falava mesmo, estão fazendo coisas erradas com a igreja, né? Esses padres não sabem de nada, tipo essas coisas, né? E me chamou a atenção essa radicalidade dele. E essa paixão, eu disse, gente, a pessoa vive disso. E tinha um porquê, né? Não, e outra, eu disse, ele vive disso, mas, nossa, isso é o quê? E tipo, eu me lembro que ele detestava a internet. Então, ele dava pra gente as anotações dele, tudo, e mandava xerocar. Levávamos essas xerox, né? E era maravilhoso, sabe? Me encantei, me apaixonei, né? E depois continuei fazendo meus ícones, né? Fazendo outros cursos e não parei, né? Minha mãe me incentivou bastante com relação a isso, mas quando eu comecei, eu pintava gratuitamente, né? Era voluntária, pintava algumas capelas, algumas igrejas, até casas de retiro, mas depois comecei a ser remunerada. E hoje você vive do trabalho da arte. Eu comecei, sim. Só que eu sempre tive, eu sempre fui na faculdade, então ficava conciliando e tal. E cheguei a ser missionária, fui missionária, passei 4 anos sendo missionária. Teve um ano que eu tirei 2 anos e meio para ter uma experiência dentro de um ateliê diferente do que eu já tinha, com outras pessoas, outros iconógrafos do rito bizantino. E aí, nesse tempo, eu fui vendo que eu amava mais do que a mim, isso. E aí eu segui esse plano, né? Mas foi muito... Eu sempre tentava voltar atrás. E quando eu voltava atrás, disse, não é isso, né? Vou tentar outra carreira. E Deus mandava um trabalho grande. E aí eu disse, não, depois desse trabalho, eu paro. Nisso já tem 23 anos, nossa, ou mais, né? Trabalhando com a igreja e colocando o meu talento a serviço. Muito bem. Maria, e olhando a sua trajetória, como que foi, assim, conviver com o Cláudio Pastro? O que você tira dessa experiência? Olhando todo o trabalho, cada ensinamento, o que você nos diria? Olha, o Cláudio, ele foi uma pessoa, né, que insistiu e nunca desistiu, né? Como eu digo, ele foi uma onda, né, que tinha muitas pedras no meio, muitos obstáculos, e ele não parou, né? Ele teve lutas e muito sérias até, posso dizer, na história dele, é algo que a gente não expõe, mas é algo que a gente conhece e sabe o quanto ele insistiu e permaneceu. Ele nunca desistiu, né? Ele sempre esteve ali permanecendo. Eu acho que Deus colocou coisas e pessoas que sempre incentivaram, né, para ele continuar, né? E ele é essa onda que contagia todo mundo. Você vai numa obra no mundo inteiro, ela é bonita,
algumas tocam, mas não tanto como a dele. Aí tem um diferencial. E eu acho que esse diferencial é a experiência que ele teve com Deus, né? E a experiência que ele transborda na obra dele, né? Então, o Espírito Santo age realmente nele, né? Agia nele, né? Então, posso dizer que há algo diferente nesse lugar. Quando você entra, você diz, algo diferente há nesse lugar e me faz permanecer neste lugar. Os trabalhos, são as obras, tudo do Cláudio é assim. Eu tenho um livro dele que, coitado, né? Ele tem que passar por uma reforma, né? E assim, você não consegue ter uma obra do Cláudio. Eu conheço todas as obras do Cláudio, todas. Desde os esboços, tudo que veio a público, eu conheço tudo, né? E eu posso dizer, cada um é diferente. Eu vejo a mesma coisa, tem um movimento, é diferente, é vivo como é o Evangelho, né? Então, eu acredito muito nisso. E quando você fala de dificuldades que o artista, no caso o Cláudio passou, né? E no caso você também, que dificuldades são essas? As aceitação? Sim, não, as dificuldades são o Concílio Vaticano II, né? Você defender uma arte dentro de um país jovem, com a mentalidade ainda muito arcaica também, né? Romper certas barreiras, certos costumes, né? Não se entregar à novidade do Evangelho e à novidade da Igreja, né? Porque a Igreja ela sempre está em movimento, porque ela acompanha Sim. isso, né? Então, é como Paulo que vai evangelizar a todos os povos, a todas as línguas, a todas as raças, e vai com o seu ardor no peito, né? Com a sua verdade, e levando a verdade. O artista ele tem isso, e o Cláudio tinha muito isso, esse ímpeto, né? Então, os obstáculos eram as pessoas, era a própria igreja em si. Eu digo também. Isso, né? Então, o desafio ainda temos, mas eu acho que ele pegou a barreira maior, né? Então, e permaneceu, essa é a dificuldade, e conseguiu permanecer. É muito difícil, né? Você permanecer em algo que é latente, né? Então, eu acho que a Vilma pode também contribuir com alguma coisa sobre isso, né? Ele enfrentou muitas dificuldades na sua carreira, né? E levar essa verdade, aquilo que ele acreditava e aquilo que a igreja estava orientando, né? Sim. E, Vilma, quais os alicerces da obra do Cláudio Pastro no campo da arte sacra? Ele se baseava, primeiro, na Sagrada Escritura, na Bíblia, que ele conhecia muito bem, ele lia diariamente, na patrística grega, na patrística latina. A patrística grega, um pouco desconhecida, às vezes, por muitos de nós, e às vezes não tão estudada nos seminários, eu não sei agora como é que é, mas antigamente não era muito, ele sabia bastante. Ele gostava muito do rito da Igreja Oriental, a Maria já falou, ele frequentava uma igreja no Ipiranga, e essa convivência também influenciou muito a ele. Então, eu já falei das escrituras, da patrística, a igreja bizantina, a igreja oriental, né, a igreja ortodoxa, a arte do primeiro milênio, começando lá da arte das catacumbas, depois a arte bizantina, a arte românica, que é uma arte mais latina, né? Sim. E depois ele pula o quê? O gótico, o renascimento e o barroco, e vai para os artistas modernos. Ele gostava, por exemplo, de Emendable aqui no Brasil, Picasso, não aqui no Brasil, claro. Ele gostava de... Me ajuda, Maria? Eu conheço Picasso e Emendable. Emendable, mas, enfim, vários artistas que influenciaram demais, artistas modernos, porque tinham os traços mais simples, porque eram mais simbólicos, né? E ele, muitas vezes, se inspirava nesses artistas modernos. E, claro, o grande
movimento dele, a grande influência foi o Concílio Vaticano II, porque era uma arte que ele já gostava, essa do primeiro milênio, a arte moderna, né? Ele já gostava. Arte. E o que aconteceu? Ele falou, é isso, o Concílio Vaticano pede isso. Então, agora, como eu falei para você, e a Maria falou muito bem também, ele causou um impacto muito grande aqui de revolta. Porque como um artista vai colocar uma arte esquisita dessas nas igrejas, né, que não tinha nada a ver com o Cristo morto, por exemplo, aquele homem morrendo. E você sabe, Cleane, que os ortodoxos, eles fazem uma crítica a nós, sim, ocidentais. oriental. Por quê? Porque eles falam assim, os católicos romanos, eles ficam na Sexta-feira Santa com o Cristo morto. Eles não vão ao domingo de Páscoa. Cristo não ressuscita. Porque eu me lembro, nas igrejas que eu entrava criança, e até hoje, né, muitas, tem o quê? Um Cristo que é um homem morto. Crucificado. Né? Crucificado. Quer dizer, a gente acostumou com esta imagem. Sim. A cruz é importante? Claro. Sem cruz não há ressurreição. Cristo teve que se entregar à cruz. Ele não foi pego, ele se entrega livremente pela vontade do Pai à morte de cruz, que era a morte mais humilhante. Porém, o que nós anunciamos? O que o cristão anuncia? O Cristo ressuscitado. Ressuscitou. O que a arte sacra quer mostrar? O Cristo ressuscitado. Então, no primeiro milênio, a cruz, o crucificado, ele era crucificado e ressuscitado, com vestes sacerdotais. Né? Aquilo que a Maria estava falando, da vestimenta, ele com vestes sacerdotais. Estamos falando da carta aos Hebreus aí. Então, você vê que tem toda essa simbologia, mudou muita coisa. Como que vai fazer o Cristo com os olhos abertos na cruz? Mas se você vir os Cristos do primeiro milênio, eles são assim. E ele fez os crucificados, claro, mas ele fez também alguns Cristos, eu tenho um na minha casa, com ele com olhos abertos e cabeça erguida. Ele crucificado e ressuscitado. Então, você imagina o impacto que ele causou aqui no Brasil. E vou dizer mais, é triste falar isso, mas ele ainda causa. Muitas pessoas gostam muito, não sabem nem por que gostam. Mas contemplam, ajoelham e rezam, sabe? Sim. É diante da beleza. Isso é o que a gente faz, né? Mas, infelizmente, só que isso é algo que, por exemplo, artistas como a Maria e outros artistas que seguem o Cláudio e outros, né, que vêm chegando agora com essa nova mentalidade, é que vão construir a nova mentalidade do povo brasileiro, né? Que por isso eu acredito, que vai voltar a ver a beleza da igreja. Sim, que muito nos ensina, né? Convenhamos. Vilma, você também conviveu, né? A gente já comentou aqui, você conviveu com o Cláudio Pastro, inclusive você escreveu o livro O Cristo Pantocrator, né? Publicado pela Paulus Editora, que explora a vida e a obra do Cláudio. O que você tira de ensinamento sobre todo esse trabalho que também te inspirou um dia, né, e ainda inspira? Bom, vou confessar uma coisa para você, Cleane. Eu achava que entendia muito de arte sacra. Até o dia que eu cheguei no Cláudio, já o conhecia há muito tempo, como eu falei para você, meus filhos estudaram no Colégio Santo Américo e lá a obra da igreja era dele, então claro que a gente conhecia. Porém, ia a muitos eventos, palestras, lançamentos dele, mas não chegava perto dele porque me falavam que ele tinha um gênio assim um pouco difícil. Então eu ficava retraída. Quando eu resolvi fazer essa pesquisa, eu com muito temor e tremor fui procurá-lo e ele me acolheu muito bem, porque eu já tinha feito uma parte da pesquisa e a primeira coisa que ele quis ver foi a minha bibliografia. Quando eu mostrei a minha bibliografia, que é mais ou menos toda fora do Brasil, não tem quase nada nosso, ele falou, o seu trabalho vai ser bom, porque você tem ótimos autores, principalmente os russos, que ele gostava muito. Então, ele falou, o seu trabalho vai ser bom. O que ele fez?
ele me dava entrevistas e por essas entrevistas eu ia pesquisando o que ele me falava. Eu sempre conto essa história, né? A primeira coisa que na primeira entrevista ele falou assim: você já falou sobre os fósseis? Eu falei: não sabia nem o que era. Ele falou: então, se você tem que saber o que são os fósseis. Ele me falou. Só que eu queria saber aonde estava isso. Tinha no livro dele, mas eu queria saber de outra pessoa. Então, eu fui até chegar no Émile Malle, que é um francês, um historiador de arte francês, e que fala dos fósseis. Fósseis, inclusive, tem imagens, né, que tem no livro também. Então, eu fiz um trabalho que eu chamo de arqueologia. Tipo assim, Cláudio Pastro falava alguma coisa. Eu ia conferir, porque meu trabalho é acadêmico, né? Eu não posso dizer o Cláudio Pastro disse só. Eu tenho que buscar nas fontes. Então, ficou muito rico. Eu acredito que tenha ficado muito rico e devo a ele isso. Porque eu fui atrás, né? Porque ele não me dava bibliografia, assim, fácil. Ele dava pistas. Claro, mas ele é o grande artista. Já fazia muito de me receber. Me recebia muito bem. Eu ficava horas conversando com ele. Tenho gravados e transcritos, eu acho que dá quase 150 páginas transcritas, né? Fora o que eu não gravei, porque às vezes quando ele fazia muita crítica, eu desligava. Olha que boba. Eu desligava o gravador, sabe? Eu falava, não, isso eu não vou gravar. Então, muitas coisas, fiz muitos passeios com ele. Fui a mosteiros, fui a igrejas que ele fez, sabe? Ele passava em casa e falava, ele marcava comigo. Hoje nós vamos conhecer tal igreja, eu quero que você vá comigo lá. Então, foi muito rico. Eu tive uma convivência com ele que não foi assim longa, de 20 anos, por exemplo, mas o pouco que aconteceu, né, os anos de 2010, eu acredito, 2010 até o falecimento dele, em 2016, foi muito rico, intenso, porque ele ficou amigo do meu marido, ele ia jantar em casa, ou a gente saía para jantar. Então, foram muitas coisas boas que nós passamos, né? Foi realmente... Me faz falta, sabe, Cleane? Um presente, ele foi, né? Um presente na minha vida, graças a Deus. Muito bem. Olha que interessante, né, a nossa conversa, né? Quantos frutos, quantos ensinamentos. Vocês acham que a arte de Cláudio Pastro, ela se estende ao campo catequético e litúrgico no sentido atual? Pensando desde o leigo, as pessoas que mais estudam também de forma acadêmica, é algo catequético? Quando eu falo catequético, de olhar e aprender, de já ensinar, o que a gente poderia falar sobre isso? Olha, tem as duas coisas. Eu vou contar uma historinha, porque acho que história ilustra muito. A Basílica de Aparecida, quando eu comecei aí, ela não tinha o Cláudio Pastro. Há muitos e muitos anos não tinha. Começou no ano 2000. Começou pelo piso, pelo altar, né? E aconteceu uma coisa interessante. Existia um senhor que ficava limpando, só tirando com alguma coisinha que raspa, uma espátula, o chiclete que as pessoas jogavam no chão, papel, né? E à medida em que a arte foi acontecendo, as pessoas primeiro entravam e falavam baixo. Depois, as pessoas não jogavam mais papel no chão. E, infelizmente, esse senhor não teve mais serviço lá para fazer. Por quê? Porque ninguém mais jogava nada no chão. E essa história o Cláudio me contou, sabe? E eu vou muito Aparecida, e a cada vez que eu vou, quando está bem cheia a igreja, eu olho o chão. Não tem um papel no chão. O que é isso? É uma educação. Um outro professor, amigo meu, eu estava num congresso, ele me falou, Vilma, você sabia que Aparecida mudou, a beleza de Aparecida mudou o perfil da cidade? Eu falei, como? Eu não sabia disso. E esse professor me falou que as casas começaram a ser pintadas, que, sabe, alguém que tinha um comércio começou a melhorar, mudar as cadeiras, mudar as mesinhas, porque é tão bela, então foi embelezando a cidade.
E eu gosto muito de conversar. Um taxista me contou lá que tem pouco desemprego e não tem pedinte na rua. Todo mundo tem emprego, graças à Basílica, porque tem muitos hotéis, muitos lugares, muitas pousadas. Então, tem muito emprego, os taxistas trabalham muito, né? Então, você veja que uma cidade, a beleza de Aparecida atrai, embeleza, educa o lugar. Sim. Essa é uma parte. Essa, eu vou dizer que seria uma parte de educação. A catequética existe também, mas eu quero dizer mais. Como a gente falou de mistério aqui, ela é mistagógica, ela leva o fiel a conhecer o mistério, a Cristo ser revelado. Vilma, mas Cristo não foi revelado? Sim, mas o cristianismo não é uma religião, é um encontro. Então, ele te leva na contemplação a esse encontro. Aí a gente muda. Paulo, no encontro com Cristo, mudou. Maria Madalena mudou. Pedro mudou o chamado. Então, você veja que esse encontro... Então, a arte nos leva a ter este encontro com o Cristo, que nos muda para sermos concretamente nas nossas vidas cristãos. Porque o cristão não é um teórico que vai à igreja, cumpre um preceito, né? Tenho que ir à missa, tenho que me confessar, vou me confessar. Não é uma religião de preceitos. É aquela da mudança de vida, que o outro tem que ver em mim o Cristo. Se eu não faço isso, eu não sou um cristão verdadeiro. Muito bem. Então, com relação a essa catequese, né? Quando a gente vai estudar sobre iconografia ou se tornar um iconógrafo, né? É um processo, né? É como o crisma, né? Você recebe a unção das mãos do bispo do rito bizantino, né? Pode ser ortodoxo, melquita, enfim, não importa. Então, para eles, para os orientais, é algo muito sério. E eles falam que antes mesmo de você ser um artista, você é um catequista, você é uma pessoa que vai evangelizar. Antes mesmo de tudo, você vai anunciar o evangelho, né? Então, não é, eu sou um artista maravilhoso, sou um artista, faço obras de arte maravilhosas, manuseio, tenho técnicas, nada disso. A primeira função é ser um evangelizador, um catequista, né? Você vai levar o evangelho, você vai falar do evangelho, né? Só que em forma e em cores, né? Essa é a diferença. E essa educação, eu percebo isso também em cada igreja que eu faço, né? Cada igreja, no processo mesmo, né? Eu estava numa igreja e ela ainda estava colocando o piso, mas já estava estruturada e nos chamaram para fazer a pintura antes de colocar o piso. E aí tinha uma pessoa, um senhor de idade, que ele morava do lado da igreja, e ele ia toda tarde lá para saber, assim, olhar, falava com os pedreiros e tudo, e ele era ateu, ele dizia que não acreditava em nada. E a gente pintando. Quando chega no penúltimo painel, que a gente está terminando já na última semana, e toda vida ele conversava, segurando um cigarro, fumando, e perguntava de tudo, o que era isso, o que isso significava. Ele era ex-militar, já aposentado, tal. Uma pessoa muito inteligente, por sinal. E aí ele chegou e disse assim, no final, olha, eu passei esses dias todos aqui, vindo aqui conversar com vocês, e eu me sinto diferente. Eu sinto que esse lugar está diferente. E é que eu frequentei todos os dias aqui, ele falando, né? Então, ele dizia, tinha um cordeiro pintado, ele dizia assim, olha, ele está me olhando. Eu disse, mas o senhor não acredita em nada? Eu ainda provoquei ele, né? E aí ele dizia assim, não, mas realmente há algo diferente, né? Então eu digo, mesmo aquele que não entende o que é uma catequese, entende o que é a palavra de Deus, ele sabe que algo está vivo ali. Impactado. É vivo. Mensagem. É vivo. Tem movimento, tem vida, né?
Por que que os orientais, em todo ícone, tem uma vela? Porque ele indica a presença. Não é porque eu vou acender uma vela para alguém. Não existe isso. A vela é presença, é sinal daquilo que está presente. Então, o iconógrafo, ele abençoa tudo, todo o seu material. Tudo é bento, né? A tinta é feita com água benta, muitas vezes, né? Então, se o iconógrafo e o artista sacro, ele trabalha com sacralidade, o trabalho, ele transborda sacralidade para outras pessoas. Porque o artista, ele vai embora. Ele é dos bastidores, né? Então, ele é aquele que pinta os sarcófagos, né? Então, assim, ele está nos bastidores. Ele prepara o lugar para que todos venham e sintam a presença de Deus. E a presença de Deus, ela nos toca, né? A palavra de Deus, ela nos toca. Não é só um ensinamento. Não é somente uma catequese em si, mas a catequese real e profunda, que ela me leva a ter uma experiência com Deus, da presença, né? A experiência da presença de Deus. Porque às vezes a gente tem uma errada noção de que a catequese ela é só algo que eu aprendi. Não, é algo que eu vivenciei, depois eu vivenciando aquilo, eu aprendo. E aquilo entra dentro de mim, né? E ela fica, e ela permanece. Essa é a diferença da arte. Permanece, olha só. Muito bem. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final, né? Mas, igual a Vilma colocou, o Santuário Nacional de Aparecida, ele é um local que guarda, né? Que traz também as várias expressões e traços marcantes do Cláudio Pastro. Né? O que dizer de todo esse trabalho, Vilma, né? A gente está acompanhando aí, acho que vocês podem ver também algumas imagens do santuário, de algumas artes do Cláudio Pastro e também da Maria, né? Então, o que dizer de tudo isso que a gente tem tão próximo também, que é no santuário, e também que chama a atenção de várias pessoas do mundo inteiro, né? Que visita a Casa da Mãe. O que dizer desse trabalho? O santuário, pelo próprio nome, é um lugar santo. Eu sempre fico contemplando a Nossa Senhora Aparecida, pequenininha, aquela imagem de barro que já foi quebrada, né, em muitos pedaços, foi restaurada, tem uma história muito bonita. Eu falo, meu Deus, tem que ser algo muito especial, é santo mesmo. Porque se você vai desde a história e conhece, né? Você fala, como que pode uma imagem tão pequenininha, né? Que deve ter sido lançada no Rio, ou porque quebrou, porque o artista achou feia, não sei. E foi lançada, quebrada, a cabeça de um lado, o corpo do outro. E começa essa obra imensa, né? Da Benedito Calixto, arquiteto. E depois os redentoristas, nos anos 2000, chamam o Cláudio Pastro. Então, nada que acontece naquele lugar é por acaso. Então, acho que ele, na minha opinião, humilde opinião, ele foi um escolhido lá. E é o que o faz tão conhecido, porque ele já era conhecido no mundo. Ele tem obras na Itália, na Espanha, na Alemanha, né? Ele foi o primeiro conhecido lá para depois ser conhecido aqui. Em 1997, quando ele foi chamado para fazer o Cristo Evangelizador do terceiro milênio, é que ele ficou um pouco mais conhecido aqui no Brasil. Ele era conhecido nos mosteiros, né? Os beneditinos sempre acolheram muito Cláudio Pastro, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, ele gostava do Mosteiro de São Bento por causa da arte de Boiron. Foi uma arte pré-Vaticano II, né? Então, voltando ao santuário, ele fez uma arte completamente diferente. Os redentoristas acolheram o projeto dele. É maravilhoso. Quando você entra, como ele tem as águas, né? Tem o movimento das águas, você mergulha na graça. Eu acho muito... eu gosto, cada vez que eu entro em Aparecida, na Basílica, né? Parece que eu estou entrando pela primeira vez. Me causa impacto, Maria. Não sei se para você...
Porque é algo que te comove, você contempla. Eu falo sempre que em Aparecida a gente não precisa rezar. A gente se sente, não existe isso, tá? Que eu vou falar, se sente rezado. É só você ficar quieta, parece que você está no colo da mãe. Parece você que está na em presença, êxtase, né? exato. Você fica na paz, sabe, do Cristo mesmo. Então, é isso que eu sinto lá. E foi uma obra que ele, infelizmente, não viu terminada, a obra dele, né? O baldaquino ele não chegou a ver. Mas aquela porta que ele fez, gente, a porta do Ano da Misericórdia, é uma coisa maravilhosa aquilo. Então, e cada vez eu paro diante das obras dele, Maria, e fico contemplando. Quantas vezes eu já vi aquela porta? Maravilhoso. Quantas vezes? E eu ainda, aquele baldaquino, a azulejaria que tem, né? Por que ele fez azulejo? Tudo tem um porquê, não foi nada assim escolhido aí à toa. Místico, né? É tudo. Místico. Então, as pessoas... E sabe que o santuário fez uma coisa muito boa agora. Não, já faz algum tempo. Não sei se você sabe, existe uma equipe muito bem preparada, inclusive por ele também, quando ele era vivo, claro, que faz uma visita guiada pelo santuário, que é muito rica, porque as pessoas começam a entender. Eu conheço pessoas que já fizeram mais que uma vez a mesma visita guiada. Então, isso é uma dica que fica aqui para as pessoas poderem entender essa nova arte sacra contemporânea, né? Que a Maria também faz tão belamente. E no começo da obra, né, dele lá no santuário, ele mesmo fazia, né, a visita guiada. Teve uma época que ele fazia. O Cláudio Pasto. O Cláudio Pasto, Sim. maravilhoso. Sim. Então, vale a pena. Bom, e caminhando para o fechamento desse nosso bate-papo, eu gostaria apenas de lembrar de alguns livros aqui, bem interessante. O livro O Cristo Pantocrato, da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pasto, da Vilma. Também Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, também escrito pela Vilma, com inspiração também do Cláudio, né? Todo um estudo. E também o livro Arte no Cristianismo, Fundamentos, Linguagem e Espaço. É interessante que nesse livro também o Cláudio ele traz essa ideia, né, de que o cristão ele precisa conhecer mais a nossa igreja, precisa estudar. E aqui ele traz toda a história da arte também, né? Então fica a dica para todo mundo. E para fechar, qual a mensagem que o Cláudio Pasto ele deixou para toda a igreja, para nós também, né, cristãos, de hoje, né? Que a gente pudesse pegar uma mensagem que Cláudio Pasto deixou como registro para todos nós. Que a arte sacra é uma linguagem universal. E como a Maria deu o exemplo desse senhor que ia à igreja todos os dias, a arte ela atrai, né? Ela traz a pessoa para a igreja. Às vezes não é tanto um discurso, né? Você puxar uma pessoa, você forçar é até ruim, mas a arte ela te leva a querer conhecer. A beleza nos atrai, né? Sim. E é isso. E outra coisa também que eu acho importante é que o cristão, né, o verdadeiro cristão, ele revela o Cristo, né? Isso atrai também a pessoa, o outro, né, o próximo. Acho que são as mensagens que ficam. Muito bem. É isso. Vilma tá certa. Então, tá bom, gente. Se você ficou interessado, né, em saber mais sobre o tema da arte sacra, né, com essas duas grandes convidadas, Vilma, muito obrigada por toda a sua colaboração, né, com essas obras maravilhosas, né, temos que cada vez mais aprender, aprender sobre a nossa igreja, né, o que fala cada imagem, cada símbolo, né, e a Maria também, muito obrigada por sua presença, né, Eu agradeço. por toda a colaboração. E se você ficou interessado e deseja conhecer mais sobre o tema, o universo da arte sacra, tudo que envolve os símbolos da nossa igreja, né, a arte sacra, todo o seu contexto, que nos leva à oração, eu convido vocês a conhecer mais sobre as obras Arte Sacra no Cristianismo, Fundamentos, Linguagem e Espaço, escrito, né, pelo Cláudio Pasto, também o livro Cristo Pantocrato, das origens às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pasto, e Maria Madalena, História, Tradição e Lendas,
da autora Vilma, que está aqui conosco, tá? Convido a todos vocês a deixarem o seu like no vídeo e seguir a Paulus nas redes sociais, para ficar por dentro de todos os nossos assuntos e conteúdos. Um abraço a vocês e até a próxima!